Oi meninos, tudo bem? Então, tá o resumo da aula aí, da prova, tá? Também. A gente vai ver estequiometria, depois pureza, rendimento e excesso limitante. Basicamente, estequiometria, só para que a gente relembre, a gente falava da linha fundamental da estequiometria, que um molde de qualquer substância, ele tá para aquela determinada massa molar, que eu calculo pela tabela periódica. Todo e qualquer um mol de qualquer substância tem 22,4 litros. E todo e qualquer um mol tem 6,2 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Então, a gente tem aqui no canto, suponhamos que na formação de um mol de água, eu tenho H2 mais meio de O2 que gera um H2O. Esse número que vem na frente, que quando não aparece nada é 1, ele é o chamado coeficiente estequiométrico, ou também a quantidade em mol que a gente trabalha. Se eu tenho 1 mol de água, eu tenho 18 gramas, tenho 22,4 litros e tem 6,02 vezes 10 a 23. Se eu multiplico tudo por 2, suponhamos que eu tenha 2 mols. 2 mols, Maria, desliga e para, decora um minutinho, por favor. 2 mols vão ter 36 gramas, que vão ter 44,8 litros, que vão ter 12,04 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Regra de estequiometria que a gente já tinha visto na outra prova, balanceamento. Sempre balancear. Olha tudo que tem de um lado, lei de Proust, lei de Lavoisier. Sempre olha, tudo que tem de um lado tem que estar do outro. E a quantidade que tem de um lado tem que estar do outro. A gente vai mudando esses coeficientes. Temos métodos diferentes, temos método de tentativa, método do macho, método de oxirredução, que chegam no balanceamento. Depois, vai montar a regrinha de 3 da estequiometria. Primeira linha o que ele dá, segunda linha o que ele pede, depois vamos montar a conta. Então, suponhamos que eu estou trabalhando com esse problema aqui. Se ele fala, se eu tiver 20 gramas de H2, quantas gramas de água eu vou produzir? Primeiro tá balanceado, então ok. Depois eu tenho massa de H2 para massa de água. Massa de H2 que eu tenho aqui, 2 gramas. Massa de água que eu tenho, 18 gramas. Se eu tiver 20 gramas, X, eu vou achar que X são 180 gramas de água. Beleza? Só que nem tudo na natureza é 100% puro, ou rende 100%, ou é feito em proporções constantes. Para isso, a gente tem as 4 variações químicas mais conhecidas: pureza, rendimento, excesso e limitante. A base das questões são as mesmas, porém, na pureza, eu vou fazer uma conta antes, porque o elemento da minha segunda linha não vai estar totalmente puro, e no rendimento uma conta depois, porque significa que não rendeu 100%. Vou dar o mesmo exemplo de cima. Se eu tiver 20 gramas com 50% de pureza, quantas gramas de H2O eu vou produzir? Prestem atenção, 20 gramas não tá todo puro, só 50%. Então, vocês não vão trabalhar com 20, vão trabalhar só com 50% dele. Vamos fazer a conta de antes. 20 gramas é 100%, X são 50 gramas. E aí, eu vejo que eu só posso trabalhar só com 10 gramas de H2. Aí, eu venho para a segunda conta. Massa de H2, massa H2O. 2, 18 que saíram do problema, 10, X. E eu vejo que eu só gero 90 gramas de água. Então, faço uma conta antes, tenho a problemática. No rendimento, eu faço uma conta depois,
Suponhamos que ele falasse que ele ia ter 20 gramas de H2. Quantas gramas de água eu vou produzir se o rendimento for de 60%? O que você achou aqui é o 100%. Então, 180 estaria para 100%, x para 60%. Ou seja, faz a conta como antes, faz a conta depois do rendimento e acha que quanto que realmente produziu, beleza? Basicamente é isso. E os últimos dois, eu vou começar dando um exemplo que parece até tosco, mas que depois vai fazer sentido. Vamos supor que a gente quer aprender uma receita de brigadeiro. Eu faço com uma lata de leite condensado e 5 colheres de sopa de chocolate. Só que tá todo mundo junto e a gente viu que uma receita só não é suficiente. Então, a gente decidiu fazer mais. Fomos na despensa. Lá na despensa, eu tenho 4 latas de leite condensado e 30 colheres de sopa de chocolate. Aí, a gente tem que descobrir quem excede ou quem está em excesso e quem limita. Ou seja, quem que determina a quantidade de brigadeiro que eu vou fazer e quem vai ficar sobrando. Lembra que era 1 para 5? Eu botei 1 para 5, 1 para 5. E lembra que ele falou que tinha 4 e 30? Eu fiz 4 para x e depois x para 30. Lembrando que eu tenho lata e colher de sopa. Lata, colher de sopa. Beleza? E aí eu descobri que para eu usar 4 latas, eu tenho que ter 20 colheres de sopa. Opa, esse cara dá para eu fazer. Então, esse primeiro caso tá ok. Só que no segundo caso, eu tenho 30 colheres de sopa, mas eu precisaria de 6 latas e eu não tenho 6, eu só tenho 4. Aí eu descubro que quem limita a quantidade do que eu vou fazer é o leite condensado. Porque é ele que determina o máximo que eu vou fazer, porque a gente continuaria fazendo se ele não tivesse acabado. E a gente descobre que o chocolate é quem vai exceder, porque ele vai sobrar 10 colheres de sopa. Mas, Roberta, como é que isso se aplica na química? Lembra da equação da água? Suponhamos que a gente sabe que aqui tem 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Suponhamos que ele fale 3 gramas de H2 reage com 5 gramas de O2. Quem excede, quem limita? De novo, 2 para 16, 2 para 16, 3 para x e x para 5. Usei essas duas informações. Aqui eu tenho H2 e aqui eu tenho O2. Aqui eu tenho H2 e aqui eu tenho O2. Se eu usar 3 gramas de H2, eu preciso de 24 gramas de O2. Eu não tenho 24 gramas aqui, então essa situação não é possível. Já na outra, se eu usar 5 gramas de O2, eu preciso só de 0,625 de H2. E aí eu tenho. Opa, esse é possível. Então, significa que quem limita é o meu O2. E quem vai exceder é meu H2. Assim funciona em todas as questões. Vão dar sempre 2 casos, vai fazer as duas contas e vai achar quem excede e quem limita. E a partir disso, a gente vai assistir o vídeo, vai entrar em contato ao vivo e eu vou passar dever de tudo isso.